Excelência, eu estava na Jovem Pan à época em que o TSE proibiu que se discorresse a respeito do voto de Vossa Excelência, que foi contrário à anulação das condenações do atual presidente no processo da Operação Lava Jato. Poderes executivo e legislativo. Isso não é bom. Isso não é de concretude salutar. O Supremo deve julgar, mas não ser mediador e muito menos ingressar nesta ou naquela política governamental, seja qual for a política. Excelência, eu estava na Jovem Pan à época em que o TSE proibiu que se discorresse a respeito do voto de Vossa Excelência, que foi contrário à anulação das condenações do atual presidente no processo da Operação Lava Jato. Estava lá, fiquei bastante surpreso, acompanhei a indignação geral gerada por essa proibição. E atualmente nós vemos mais uma vez, não é, o nosso ministro-chefe do Estado Novo brasileiro editando vídeos de audiências, retirando falas do PGR, como fiz cagada, coisa que o valha, frases desse jaez, editando as inquirições a testemunhas, e isso me lembrou, não é, a edição que foi feita, a explicação que Vossa Excelência deu ao voto contrário da anulação sepiária das condenações de Lula. Vossa Excelência acredita que uma das intenções deste tribunal é editar a história? Olha, eu vejo a esta altura que minha fala tem uma importância grande ante o meu direito de cidadania, né? De pretenderem me censurar numa noção básica de direito. Incompetência territorial não é absoluta, é relativa, preclui. E o processo crime contra o então ex-presidente Lula percorreu os diversos patamares do judiciário brasileiro e, àquela altura, jamais se articulou a incompetência da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Mas paciência, o Supremo bateu o martelo e depois que ele se pronuncia, não se tem a quem recorrer. É o preço que se paga por se viver no Brasil, num Estado que se diz democrático de direito. Ministro, o senhor tem uma experiência muito ampla, não só na questão do judiciário, mas também como testemunha de muitos governos que se passaram no Brasil. Um dos lemas deste atual governo, o governo do presidente Lula, é união e reconstrução. Vossa Excelência acredita que o governo Lula conseguiu unir o país ou reconstruí-lo? Em primeiro lugar, devo dizer que no passado, em 2002, eu votei no ex-presidente Lula. E à véspera do segundo turno, o Correio Brasiliense, que é um jornal de grande circulação aqui em Brasília, publicou um artigo meu, eu explicando por que votava em Bolsonaro. E devo lembrar que em 2017... eu fechei um seminário na Universidade de Coimbra, seminário de verão, e tive que discorrer sobre essa tendência de eleger-se populista de direita. E tracei o perfil do populista de direita, falei sobre o Trump, Hungria, Polônia, e disse com todas as letras: temo pelo Brasil. Eleger presidente da República, e aí eu gozei de liberdade de expressão, evidentemente, o deputado federal Jair Messias Bolsonaro, mas foi eleito, foi o nosso presidente.
como foi eleito agora, depois de ressuscitado politicamente pelo Supremo, o presidente Lula. É o meu presidente atualmente nos 4 anos, que ele faça um bom governo. Excelência, a lei eleitoral é expressa. O TSE só pode fazer resoluções até o dia 5 de março do ano da eleição. É expressa, não há margem para interpretação. O TSE fez uma resolução em 2022, no dia 20 de outubro do ano daquela eleição. 7 meses e meio depois de fim do prazo para qualquer resolução do TSE. E essa resolução, intempestiva em 7 meses e meio, regulou o segundo turno das eleições presidenciais. Legítimo, uma palavra latina, legítimos, quer dizer, tem uma relação intrincada e obedece à legem, à lei. Essa resolução que definiu o segundo turno das eleições de 2022, ela é claramente contrária à lei, basta ver o calendário. Nós tivemos eleições legítimas? A presunção é de que tivemos eleições legítimas. Eu não conheço aí o fator temporal. O TSE não legisla. O TSE regulamenta a legislação, ou seja, empresta, de certa forma, até certo ponto, concretude à legislação. Não posso presumir este ou aquele desvio de conduta. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.